Baixa qualificação e competência do capital humano das empresas no país constitui principais desafios dos gestores nas organizações. Os empresários reclamam ainda das imensas dificuldades e dos atrasos de pagamentos por parte de clientes. Tudo isso está no estudo sobre a gestão das empresas em Angola. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social quer maior dotação orçamental para a criação de mais centros de emprego e de formação profissional. Preços da cesta básica registraram aumento de 0,4% na segunda semana deste mês. Entre os produtos consumidos pelas famílias angolanas, o peixe foi o que maior variação registrou. Em Moçambique, o trânsito ficou bloqueado no primeiro dia de novas manifestações convocadas no país pelo candidato vencido das eleições presidenciais. De forma pacífica, os automobilistas buzinaram durante 15 minutos. O Girassol Jornal já começou. Muito boa noite. As qualificações e competências do capital humano das empresas em Angola e os atrasos de pagamentos por parte de clientes estão entre os principais desafios dos gestores das organizações que, com o que podem e com o que fazem, esforçam-se diariamente para o crescimento da economia no país. Estes e outros dados estão detalhados no estudo sobre gestão das empresas em Angola, que foi apresentado hoje em Luanda pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e a consultora PwC. Os gestores de empresas estabelecidas em Angola que participaram no Barómetro 2024 mostraram-se cautelosamente otimistas com a evolução da economia angolana, perspectivando um crescimento de 47%, sendo que, na sua maioria, manifestaram alguma apreensão face ao atual contexto econômico. O estudo revela que as qualificações e competências do capital humano das empresas em Angola e os atrasos dos pagamentos por parte dos clientes estão entre os principais desafios dos gestores das organizações. Naturalmente, com uma análise mais detalhada e sobre o contexto internacional, os gestores das empresas angolanas têm alguma perspectiva de crescimento económico. Sobre o contexto nacional, há algum pessimismo associado, com a maioria dos gestores pessimistas sobre a questão do contexto económico. Naturalmente são identificados um conjunto de desafios conhecidos, uma questão particular que foi identificada pelos gestores quando questionados qual o principal desafio à gestão das empresas. Os gestores identificam como as competências do capital humano. O capital humano é fundamental para os países avançarem. Angola tem uma população eminentemente jovem, diria orgulhosamente jovem, onde é fundamental fazer avançar o capital humano, fazer avançar as qualificações, porque sem qualificações não há crescimento, não há valor acrescentado. Eu acho que verdadeiramente nós temos que assumir que todas as empresas angolanas devem formar, todas as empresas em Angola devem contribuir para a formação dos seus colaboradores, porque se todos contribuírem, será mais fácil depois o mercado permitir a rotatividade dos funcionários entre as diferentes empresas, todos com qualificações. Se apenas alguns estiverem a formar, o que vai acontecer é que quem não está a investir na formação vai depois buscar os trabalhadores que estão formados às outras empresas e quem vai estar a formar vai deixar de ter incentivo a formar. Segundo ainda o relatório, 93% dos gestores das empresas concluíram que o acesso às divisas é o maior obstáculo da sustentabilidade das organizações. Para a presidente do Conselho de Administração da Academia BAI, é fundamental encontrar-se soluções imediatas para reduzir o impacto sobre o produto final dependente do petróleo. Porque é preciso que a receita também seja em divisas para nós podermos até importar. Nós precisamos de importar tudo, matéria-prima, para podermos produzir. Isto tem impacto quer ao nível do produto final, quer do intermédio. Portanto, nós acabamos por ter muito essa noção. Dependemos muito do petróleo, mas há outras fontes possíveis de geração de divisas. Tem sido esse um incentivo para a diversificação da nossa economia. O evento foi testemunhado pelo embaixador de Portugal em Angola, Francisco Alegre Duarte, que augura que o documento possa servir como ferramenta útil para a diversificação da economia angolana. A nossa expectativa é que este relatório sirva para percebermos o potencial e as oportunidades que o mercado angolano oferece, bem como para nos dar a conhecer os anseios, as inquietações e os principais desafios enfrentados pelas empresas estabelecidas em Angola
podendo traduzir-se numa ferramenta útil para o desenvolvimento da política de diversificação económica atualmente implementada pelas autoridades angolanas. 43 gestores e investidores responderam ao inquérito que resultou no relatório apresentado esta quarta-feira pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola e a PwC. O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social solicitou maior dotação orçamental, tendo em vista a criação de mais centros de emprego e de formação profissional. As solicitações foram feitas hoje durante uma auscultação feita pelos deputados aos responsáveis de alguns departamentos ministeriais. A par da abertura de novos centros de emprego e de formação profissional, os já existentes carecem de trabalhos de reabilitação e modernização. Segundo a Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, nos dias que correm, a formação profissional é cada vez mais exigente. A governante pediu, por isso, aos deputados que nas discussões em sede de especialidade tenham em atenção tais preocupações. Se nós conseguirmos modernizar os centros de emprego para termos ali o realismo e podermos fazer então políticas mais assertivas, nós efetivamente contamos com esta dinâmica. A outra questão também é nos centros de formação profissional e aqui fazer um acento tónico na questão da modernização dos centros de formação profissional, que desde já existem há bastantes anos e todos eles carecem de melhorias. E por um lado, e por outro lado, também precisamos de ter sempre em mente que as aulas práticas carecem sempre de consumíveis e isto aloca muitos recursos, o que efetivamente às vezes não conseguimos de todo ver isso bem refletido nos orçamentos. O Ministério da Indústria e Comércio refere que se revê no Orçamento Geral do Estado para 2025, cuja proposta já foi aprovada na Generalidade, sem apontar a cabimentação definida para o setor que dirige. O ministro de tutela, Rui Miguel de Oliveira, elencou algumas prioridades para o próximo ano. Vamos continuar os esforços no sentido do programa da reconversão da economia informal, que é um programa importante e necessário para trazermos para o setor formal da economia os operadores económicos que estão na informalidade, principalmente os micro e pequenos operadores, e também teremos um importante projeto que tem a ver com a melhoria da nossa facilidade de comércio internacional, com a implementação de um projeto importante que é a Janela Única do Comércio Externo. O deputado relator da proposta de OGE 2025 e membro da Comissão de Economia e Finanças, João Mpila Mosse, esclareceu as reais razões da auscultação. Na verdade, o encontro de auscultação nessa fase com os departamentos ministeriais serve para ouvirmos as preocupações deste departamento em função da dotação orçamental que cada departamento mereceu. Algumas preocupações ou sugestões e ali temos então algumas ideias sobre remanejamento de verbas de um setor para o outro. Portanto, isso não é uma fase de auscultação ou de algum inquérito. Portanto, são os departamentos ministeriais que colocam as suas preocupações para, de alguma forma, os deputados advogarem em sede da discussão na especialidade sobre eventuais remanejamento de verbas. Refira-se que participaram igualmente da auscultação a Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen do Sacramento Neto, e outros responsáveis ministeriais. 1,3 mil milhões de dólares americanos é o valor avaliado da carteira de projetos do Banco Africano de Desenvolvimento para Angola. O portfólio da carteira do BAD foi revisto hoje aqui em Luanda. São, no total, 11 projetos que abrangem setores fundamentais integrados na carteira do Banco Africano de Desenvolvimento, avaliada em 1,3 mil milhões de dólares americanos. Apesar do investimento, os números ainda são considerados insuficientes para as necessidades do país. A nossa carteira com o Banco Africano está avaliada em 1,3, acredito também já foi mencionado aqui pelo Joel. Estamos a falar em 11 projetos que se desdobram em 14 operações. Não nos sentimos ainda satisfeitos, temos de ser sinceros, com o governo de Angola,
O que nós queremos é mais financiamentos concessionários, mais projetos, mais operações, mas para conseguirmos então mais projetos, mais financiamento e mais operações, temos então que acelerar a nossa carteira. Razão pela qual, assim que está correto, é importante termos estamos aqui nesta plataforma, é importante estamos aqui todos a discutir, principalmente os coordenadores das PIUs, conforme é chamado das unidades de implementação, para identificarmos então aonde é que estão os estrangulamentos, os pontos de estrangulamento, aonde é que nós podemos melhorar para acelerarmos então o desembolso. Joel Muzina, que falava em nome do representante residente do Banco Africano de Desenvolvimento, sublinhou que a execução dos projetos tem enfrentado dificuldades e, por esta razão, apelou às autoridades competentes para maior celeridade e cumprimento dos prazos estipulados devido ao impacto direto na vida dos angolanos. É importante que todos nós, como coordenadores e técnicos responsáveis pela implementação dos projetos, tenhamos respeito com os deadlines. Por quê? Porque a implementação destes nossos projetos impacta milhares de angolanos que dependem muito dos nossos projetos. Excelências, cada kwanza ou dólar do desembolso que é atrasado por causa de um mau preenchimento de um formulário A1, A2 ou A3, são milhares de angolanos de Cabinda ou Cunene que não têm o que comer, que passam a noite com fome, na escuridão, por falta de energia, na sede, por falta de água. Tudo isto por um atraso no desembolso. Portanto, vamos correr atrás dos dossiês, vamos ser pontuais e vamos ser excelentes. As dificuldades relacionadas com os processos de aquisição e desembolsos de financiamento também estiveram em destaque durante as discussões. O que acontece muitas vezes é que nós precisamos de entrar num processo de treinamento para que tenhamos pessoas que possam efetivamente conhecer e que possam aplicar essas regras. E ainda bem que o governo também já sentiu essa necessidade e já vimos que é importante termos um processo que seja transparente, que dê oportunidade a todas as pessoas de concorrerem para aquilo que são as oportunidades que existem, que é uma forma também de apoiar o setor privado no país. O workshop que analisou o portfólio da carteira do Banco Africano de Desenvolvimento em Angola teve como foco identificar constrangimentos e explorar soluções para melhorar a eficiência na execução dos 11 projetos. O Presidente da República, João Lourenço, já regressou ao país vindo do Rio de Janeiro, onde participou na cimeira largada do G20. Na sua intervenção, o chefe de Estado alertou para o perigo de soluções extremistas no que tem a ver com a limitação da produção petrolífera. O Presidente alertou que a adoção de leis com efeito supranacional que limitam a indústria extrativa, destacando a produção de petróleo, merecem uma abordagem equilibrada e realista para não se cair em soluções extremas que acabariam por criar dificuldades de toda a índole, afetando os esforços de desenvolvimento dos países mais carenciados, podendo agravar a situação de pobreza das populações. O chefe de Estado sublinhou que Angola está a empreender um grande esforço para observar com rigor nos seus programas de desenvolvimento as mais importantes decisões e recomendações sobre a preservação ambiental, apesar de faltar recursos financeiros, meios tecnológicos e recursos humanos suficientes e convenientemente preparados para lidar com este problema. Para o Presidente da República, Angola e a África, de maneira geral, têm vontade política firme para conseguir alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas. Mas para João Lourenço, os esforços para se garantir um desenvolvimento sustentável não devem estar limitados à questão do ambiente e
desassociados de outros fatores, como o da dívida externa, por vezes incomportável, o que fragiliza a capacidade de intervenção dos países, apelando aos países e instituições credoras para que olhem para esta matéria com um profundo sentido de solidariedade e de justiça. Angola não cruzou os braços e tem vindo a levar muito a sério o seu programa de ação climática, de modo a contribuir de forma efetiva para a redução dos efeitos adversos da poluição ambiental, sublinhou o presidente João Lourenço, salientando que o país está a trabalhar arduamente para modificar a sua matriz de produção de energia elétrica, evoluindo para fontes limpas. Na mesma cimeira e no mesmo dia, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou os chefes de Estado e de Governo do G20 que o fim da era dos combustíveis fósseis é inevitável. O inevitável ou não, o chefe de Estado apela para uma abordagem equilibrada e realista. A Inspeção-Geral do Trabalho realiza nesta noite a Operação Trabalho Digno, com visitas noturnas visando garantir condições laborais adequadas e combater violações aos direitos dos trabalhadores. O programa mobiliza 8 brigadas para fiscalizar irregularidades em horários, escalas, remunerações, segurança, higiene e discriminação salarial. A acompanhar está o Francisco Soares, que entra para este jornal com mais detalhes. Francisco, muito boa noite. Boa noite, Laurinda Calças e toda a nossa audiência. A partir da ilha de Luanda, nós acompanhamos esta equipa da Inspeção-Geral do Trabalho que realiza esta jornada a passar por vários empreendimentos para averiguar as condições de trabalho e também de higiene, principalmente nesta área onde nos encontramos aqui no restaurante Pé de Salsa. Nos encontramos na área da cozinha, onde são confeccionados e também os alimentos, no caso, e outros materiais do ponto de vista de higiene. Como podemos verificar nas imagens, alguns talheres estão por se colocar e também podemos verificar alguns constrangimentos no momento em que a equipa da Inspeção-Geral do Trabalho entrou neste empreendimento para poder inspecionar de facto como é que estão as organizações ou a organização, no caso, aqui deste restaurante. Nós agora vamos até a zona da cozinha propriamente dita, onde são confeccionados os alimentos. Até o momento que nós chegamos aqui já há quase uma hora, nós encontramos um ambiente totalmente diferente do que está agora, porque eles também agora já tiveram algum momento para se organizarem, mas o que nos foi passado pela equipa da Inspeção-Geral do Trabalho é que as condições também não são das melhores. Algumas hortaliças, alguns meios que requerem uma conservação mais detalhada não se encontram nas melhores condições. Posso abrir aqui a geleira onde são conservados algumas verduras e nós podemos ver que as condições também não são das melhores, porque são confeccionados e também misturados vários elementos que não poderiam ser assim procedidos. A Inspeção-Geral do Trabalho realiza esta visita para poder verificar em loco algumas denúncias que foram recebidas pela linha de trabalho do IGT. Muitas empresas não têm respeitado os limites legais de carga horária, por exemplo, expondo os trabalhadores a condições precárias e horários excessivos em detrimento da sua saúde e segurança. E a Inspeção-Geral do Trabalho tem toda a legitimidade para poder realizar esse trabalho, segundo o decreto presidencial número 80/22 de 11 de abril. E esta instituição do Estado dispõe de poderes para realizar estas visitas inspectivas em qualquer dia da semana e a qualquer hora,
incluindo a hora noturna. Por isso é que nós estamos aqui para verificar in loco tudo que esta unidade, este restaurante nos apresenta em termos de condições, porque é um estabelecimento que lida com preparação de alimentos para os seus clientes, por isso é que todo o cuidado necessário é aqui chamado, porque podem ter algumas complicações em termos de intoxicação alimentar. Nós vamos tentar falar aqui com um dos membros, só para ver até agora o que é que acharam de mais relevante. Não temos autorização. Ok, nós podemos ouvir aqui um dos membros da Inspeção Geral do Trabalho a dizer que não tem autorização para falar com a imprensa neste momento, mas nós verificamos também a responsável deste restaurante, que está a dar as instruções à equipa que aqui se encontra, e pelo que podemos observar é que tudo está a correr de forma natural, e nós ainda também vamos tentar falar com a responsável, mas parece também que não está disponível para dar a entrevista à nossa equipa de reportagem, mas e nós agora vamos tentar falar com o inspetor-geral do trabalho, que neste momento fala com a imprensa. Ok, e nós vamos tentar, a parte de fora do restaurante Pé de Salsa, para verificar como é que estão os trabalhos aqui nesta instituição. E segundo o que nos foi relatado aqui nesta unidade de restauração, é que também não estavam à espera que a Inspeção Geral do Trabalho pudesse estar aqui para falar e também apresentar outros argumentos. E temos aqui uma das pessoas também que faz parte dessa equipa, que desde as primeiras horas pode apresentar e também as condições aqui neste restaurante. Pelo que nós podemos observar, quais são as condições? Estou autorizado a falar. Ok. Então nós vamos tentar passar para as pessoas que de facto estão autorizadas a falar. E como nós podemos verificar, é que a Inspeção Geral do Trabalho, ao realizar este programa Operação de Trabalho Digno, com visitas noturnas, com o objetivo de assegurar as condições laborais e também adequadas para combater a prática que atentem à saúde pública contra os direitos dos trabalhadores. Como podem ver nas imagens, o caminho é um pouco extensivo, mas nós vamos fazer de tudo para conseguir ainda captar e falar com a equipa que está autorizada a falar aqui da Inspeção Geral do Trabalho. Nós já nos encontramos na parte de fora deste restaurante e vamos tentar falar com o Inspetor-Geral do Trabalho para nos esclarecer. Já nos encontramos aqui fora. O Inspetor-Geral do Trabalho, Manuel Bolle, não está aqui, mas temos aqui Leandro Cardoso, Inspetor-Geral Adjunto do Trabalho. Boa noite, em direto para a Rede Girassol. Nós podemos ver lá dentro como é que estão as condições, principalmente na cozinha do restaurante Pé de Salsa, e que não são das melhores. Qual é o principal objetivo, de facto, e quando acontecer uma situação que um estabelecimento não apresenta as condições necessárias, quais serão os procedimentos? Bom, boa noite aos telespectadores da TV Girassol. A Inspeção Geral do Trabalho, recordar que está no âmbito da Operação Trabalho Digno, na terceira e última fase,
Quanto à questão que nos coloca, nós, naquelas questões que ferem os direitos fundamentais dos trabalhadores, os inspetores estão orientados no sentido de deixar as melhores recomendações e orientar a entidade empregadora no sentido de adotar o comportamento ou os melhores comportamentos que estejam dentro dos marcos da lei. Recordar que nós não temos uma missão apenas sancionatória, nós temos uma missão também preventiva. Aliás, esse é o principal papel da Inspeção Geral do Trabalho. Estamos agora a fazer visitas noturnas de modo a colocar ou verificar em loco determinadas questões que no período diurno é difícil de se comprovar. Como, por exemplo, a questão do horário de trabalho. Há trabalhadores que entram de manhã e muitas das vezes são obrigados a trabalhar de forma excessiva. E a escala que muitas das vezes os empregadores apresentam são escalas simuladas. A visita noturna é no sentido de encontrar em loco aquelas que são as infrações que muitas das vezes o empregador passa uma informação não verdadeira. E também temos aquelas questões de trabalhadores estrangeiros que exercem atividade em restaurantes que trabalham em empresa diferente daquela que deu origem ao visto. E elas muitas das vezes exercem as suas atividades mais no período de noite, entendendo estes que à noite a expensão não vai aparecer. Então, dentro daquilo que são as autonomias técnica e tática dos inspetores do trabalho, desenhou-se, dentro da operação de trabalho digno, expensões de caráter extraordinário neste período, de modo a constatar em loco estas infrações, que muitas delas decorrem de denúncias da nossa linha de trabalho e lei. Quais são as medidas sancionatórias para aqueles que descumprirem de forma cabal e para aquelas instituições que resistirem à expensão? Bom, as sanções são várias, independentemente da medida que lhe couber ou a sanção que vier a casar com a situação em causa. Naquelas questões de segurança e higiene, pode levar até mesmo à suspensão das instalações. Noutros casos, levantamento de autonotícia. Naqueles casos que haver alguma resistência ou desobediência da entidade empregadora, motivo pelo qual temos aqui os órgãos dos serviços de investigação criminal, o SME, a Polícia Nacional, no sentido de repor a normalidade. Muito obrigado. Aqui foram as palavras de Leandro Cardoso, inspetor-geral adjunto do Trabalho, a acompanhar de perto esta Operação Trabalho Digno, com visitas noturnas que a Inspeção Geral do Trabalho realiza em várias instituições. Aqui, por exemplo, estamos na ilha de Luanda, no restaurante Pé de Salsa, onde foram verificadas algumas condições não abonatórias para a própria saúde pública. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar a esta hora a partir da Ilha do Cabo. Boa noite. Boa noite, Francisco Soares. A Inspeção-Geral do Trabalho a realizar mais uma ação inspetiva em alguns restaurantes da capital do país. Vamos continuar neste jornal. A Unfert, empresa responsável pelo projeto de fertilizantes no município do Soio, província do Zaire, assinou hoje aqui em Luanda o contrato de engenharia, aquisição e construção com consórcio formado pelas empresas internacionais KBR e Toyo Corporation, um projeto que tem um valor estimado em 2 mil milhões de dólares. O contrato, considerado como um pilar da soberania e da segurança alimentar, está avaliado em 2 mil milhões de dólares e prevê a produção anual de 1,3 milhões de toneladas de ureia e amônia a partir de 2027. Em maio de 2027, como aqui foi anunciado, no dia 20, nós teremos as primeiras produções de fertilizantes realizadas no nosso país. Podemos considerar esse dia como o dia do início da nossa independência econômica. Angola passa a ter capacidade de produzir todos os fertilizantes que necessita. Estamos a falar da ureia, do sulfato de amônio, das fórmulas completas e também a possibilidade de atender demandas de outras partes do mundo. Durante a cerimônia, o presidente do Conselho da Administração da Unfert e do grupo Opaia destacou a importância do projeto para a segurança alimentar e a industrialização do país. Este projeto representa muito mais do que a construção de uma unidade fabril. Ele é uma peça-chave no desenvolvimento econômico de Angola e de África, uma força propulsora
para o crescimento da indústria e uma resposta concreta à necessidade urgente de aumentar a produção agrícola e garantir a segurança alimentar para as futuras gerações. A iniciativa integra a parceria entre o Grupo Opaia, que detém 90% do projeto, e a Sonagás, com 10%, contando ainda com o financiamento da Afrex Bank, que, segundo a sua representante, está tudo a ser feito para que o financiamento cumpra os prazos. Nós estamos convictos que existem condições de disponibilizarmos os 2 mil milhões de dólares que são necessários para a implementação do projeto. Nós faremos tudo o que está dentro da nossa capacidade enquanto mandatados para a captação desses fundos, e nós estamos comprometidos em concretizar esse processo. Minister of Petroleum and Gas said for us during his speech. Angola acaba de assumir a sua soberania alimentar com a construção desta unidade fabril, que trará benefícios econômicos como o aumento de 2% do produto interno bruto, assim como também a geração de mais de 5.000 postos de trabalhos diretos e indiretos. Temos agora todas as condições criadas para dar continuidade ao projeto, para que em 2027, como foi aqui dito pelos promotores, se inicie a produção da amônia e ureia. Um marco importante na história econômica do nosso país, porque passaremos a deixar de importar esta componente importante para a melhoria dos solos e aumento da produtividade agrícola, e, quiçá, até passarmos a exportar. Com a assinatura do contrato, as obras deverão arrancar em breve, colocando Angola no mapa global de produção de fertilizantes, assim como reduzir a dependência de importações e estimular o setor agrícola. Na segunda semana do mês de novembro, o preço de alguns produtos da cesta básica registraram um aumento de 0,4%. Entre os produtos consumidos pelas famílias angolanas, o peixe foi o que maior variação registrou. O preço de alguns produtos da cesta básica continua a disparar nos principais mercados de Luanda. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, podemos constatar a realidade de muitas famílias angolanas. Emanuel Felipe vende no estabelecimento comercial do Golfo 2 e afirmou que não tem conseguido vender os produtos a grosso devido ao elevado preço de alguns produtos. Realmente a grosso não estamos a conseguir vender. O saco de arroz está a 26.500, o açúcar está a 34.000, o óleo está a 36.000, então os preços estão muito disparados. Até vendedoras a retalho não estão a conseguir vir adquirindo aqui a compra daqui dentro do armazém. O peixe, muito consumido pelas famílias angolanas, está entre os produtos que registrou um maior aumento. Anteriormente, essa caixa de cachucho comprávamos a 12.500. Hoje estamos a comprar um cachucho que não tem valor nenhum, no valor de 50 a 45 mil. E posto aqui no mercado, não tem loja, não tem ganho. Só estamos aqui praticamente para não dizer que estamos a passar o dia em casa, minha irmã. Outra coisa, o carapau, que era o nosso peixe aqui em Angola, hoje é a coisa que está mais difícil. Carapau comprávamos a 30, até 12.500 na altura, uma caixa de 20 quilos, a letra G, o carapau grosso. Esse calafate comprávamos a 25, às vezes a 20, hoje estou a comprar a 50. E posto assim também, a nossa população não tem facilidade de vir comprar um peixe desse a 1.000 kwanza. Não vão conseguir. Temos que pôr assim 3 desse a 2.000 kwanza. Esse peixe antes comprávamos a 4 peixes 5.000. Agora estamos a comprar 4 peixes 12.500, a 13.000 e 4 peixes. Vendemos aqui assim a 4.500 para poder tirar 500 kwanza. Aquele que não tem 4.000 kwanzas ou 4.500, repartimos assim esse retalho. É 1.000 kwanzas, para ajudar aquelas pessoas que têm também só 1.000, para não deixar de comer o arroz simples. Cortejamos assim em postinhas e vendemos a 1.000 kwanzas. O tomate, a batata renda, a caixa de galinha também disparou. Eu vendo coisas do campo, só que ultimamente já não estamos a entender nada. Antigamente era, quando estão a aumentar o preço, é de 100
é de 100 para 50, mas hoje em dia, você hoje compraste a rede de batata ou saco, 90 mil, vai chegar lá vai encontrar 110, 115, está a aumentar 5 mil kwanza. Para nós é muito, já não temos ganho nesse negócio. Vendo tomate? Sim, subiu muito. A caixa está 20 mil. Nós vendemos 300, 250, 200. As clientes estão a reclamar muito que o preço está muito alto. O preço está muito alto, 7.500 kwanzas, estamos a vender a 200 a 150 kwanzas. Este que eu comprei é concha de galinha rija, está mesmo muito caro, comprei a 19.500. E para vender mesmo não tem ganho para nada. Observou-se também um aumento de preços no cartão de ovo, que está no valor de 4.700 kwanzas, o óleo alimentar de 20 litros a 36 mil kwanzas e o trigo de 50 quilos a 33 mil kwanzas. A Presidente da Assembleia Nacional defendeu hoje maior investimento na criança. Ao falar na Conferência sobre Direitos da Criança, a Inclusão e a Proteção da Criança com Deficiência em cada fase da vida, Carolina Cerqueira revelou que as crianças devem constituir prioridade para os governos. João Alves Mateus José é um adolescente como outro qualquer. Tem sonhos e pretende alcançá-los quando atingir a maioridade. Penso em ser professor e advogado. Professor eu estou a ser porque é o que está me possibilitando, até o momento que vai me possibilitar ser. E advogado eu estou a ser advogado por uma paixão de defender pessoas. Quem também alimenta sonhos diariamente, apesar de ser ainda uma criança, é a pequena Felícia Vieira Dias. Quando crescer, ela pretende trabalhar no ramo da pastelaria. Gostaria de ser cozinheira, né? Sim. Tudo ligado à pastelaria, tudo esse ramo. João José e Felícia Dias têm algo em comum. São pessoas com deficiência. O adolescente é deficiente visual, ao passo que a pequena Felícia vive com a surdez. Pessoas com deficiência às vezes veem-se impedidas de concretizar os seus sonhos, por várias razões, desde a proteção excessiva por parte da família, discriminação e ainda a falta de acesso à educação e aos cuidados de saúde. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lamenta pelo facto de, em todo o mundo, milhares de crianças ainda enfrentarem imensas dificuldades, com realce para a desnutrição. Milhões de crianças em todo o mundo enfrentam barreiras que condicionam o acesso à educação, aos cuidados de saúde e à segurança. A pobreza, a desnutrição e o acesso limitado à água potável são uma triste realidade para muitos. Neste 20 de novembro, o mundo assinala 35 anos desde a assinatura da Convenção sobre os Direitos da Criança. Para marcar a data, a Assembleia Nacional, em parceria com o Unicef, promoveu uma conferência dedicada à reflexão sobre a inclusão e a proteção da criança com deficiência em cada fase da vida. Na ocasião, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, defendeu mais investimentos nos setores da saúde, educação, em benefício da criança. Estamos conscientes que, para o cumprimento dos principais objetivos globais em defesa das crianças, há necessidade de criação de condições para a melhoria da vida das mesmas, o que requer investimentos significativos nos vários setores da sociedade, para que a prioridade seja sempre o bem-estar da criança. A aposta na educação e saúde materno-infantil deve continuar a merecer uma atenção particular no leque das mais variadas preocupações das políticas públicas, tendo como foco o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional das crianças. Por sua vez, a Presidente da 8ª Comissão da Assembleia Nacional, que trata de assuntos ligados à família, infância e ação social, prometeu que o resultado das preocupações levantadas pelas crianças será encaminhado ao Executivo com vista à criação de políticas mais inclusivas.
Nós estamos a fazer um levantamento e tão logo nós tenhamos o encontro com o Executivo, porque ainda não tivemos, estamos a realizar a partir de hoje, nós vamos, portanto, fazer a entrega dessas preocupações. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança é o tratado internacional mais ratificado da história. E vamos fazer uma curta pausa neste jornal. Voltaremos com outras matérias de atualidade. Volte connosco. Estamos de volta e vamos olhar para uma nota que chegou em instantes à nossa redação. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nos termos da Constituição da República e por conveniência de serviço, exonera António Francisco de Assis do cargo de Ministro da Agricultura e Florestas, Paula Regina Simões de Oliveira do cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Isaac Francisco Maria dos Anjos do cargo de Secretário do Presidente da República para o setor produtivo e Agostinho da Rocha Fernandes da Silva do cargo de Vice-Governador da província de Cabinda para os serviços técnicos e infraestruturas. O Presidente da República, também por conveniência de serviço e nos termos da Constituição, nomeia Isaac Francisco Maria dos Anjos para o cargo de Ministro da Agricultura e Florestas, Albano Vicente Lopes Ferreira para o cargo de Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e Juliano Coabi Nyong Capita para o cargo de Vice-Governador da província de Cabinda para os serviços técnicos e infraestruturas. Foram apreendidas 144 peças trabalhadas e 4 troféus de marfim na posse de um cidadão angolano para comercialização, preferencialmente a cidadãos estrangeiros. A apreensão destas peças obtidas de forma furtiva e ilegal foi feita pelo Serviço de Investigação Criminal. Praticar atos de abuso, ferir ou mutilar animais domésticos ou não domesticados, nativos ou exóticos, é punível por lei e, em muitos casos, considerado crimes ambientais. Uma operação realizada pelo Serviço de Investigação Criminal deteve 2 acusados de terem comercializado marfim de forma fraudulenta. Na altura que esses indivíduos encontravam-se na residência, ou seja, no quintal da residência de um dos envolvidos, a pesar 4 troféus de marfim que já estavam prontos e cuja intenção era posteriormente comercializar a intermediários. Dar nota que esta ação é resultante de atos de ação investigativa que visam dar combate aos crimes de agressão ambiental em todo o nosso território nacional. Foram encontrados na posse dos acusados 144 peças de marfim já trabalhadas e prontas a serem comercializadas preferencialmente a cidadãos estrangeiros. Estas peças, num total de aproximadamente, ou seja, um total de 144, estamos a falar que tínhamos ali 104 peças, tanto consideradas como medalhas, que simbolizam vários animais e também deuses que, sobretudo os cidadãos asiáticos, estamos a falar do Vietnã, da China, entre outros, tanto utilizam no seu dia a dia. O Serviço de Investigação Criminal reitera que vai continuar com todas as diligências necessárias para pôr termo a este tipo de crimes. Jovens inventores e criadores angolanos lamentam a falta de apoio para seguimento de projetos tecnológicos e sustentáveis, razão de muitos lhes serem roubadas as patentes. Entretanto, o Instituto Angolano da Propriedade Industrial alega que as solicitações que recebe são, na sua maioria, de requerentes não residentes no país. Luciano Canganjo criou o gerador ecológico portátil há 3 anos, um projeto já em fase experimental na sua localidade, província do Huambo. A fonte geradora de energia alimentada por placas solar diz o jovem inventor ser bastante útil no combate à malária, uma das principais causas de morte no país. Para além de ser gerador, ele é coletor de mosquito. Ele fornece energia de 220 volts a uma potência de 2.000 watts para ajudar os pescadores, normalmente que
usam suas pequenas embarcações, vão ao alto mar, em um instante eles ficam sem energia para pelo menos carregar um telemóvel, um computador para obter comunicação com a costa. Então, o mesmo gerador é leve, portátil, pode ser carregado em uma mochila, pode pesar em média 3 quilos. A partir da energia solar, ele carrega os acumuladores internos, sim da placa solar, carrega os acumuladores internos, e essa energia do sol pode durar em média 72 horas para que apareça novamente o sol. Em caso em que não apareça a energia solar, colocou-se nele uma manivela para carregar o mesmo dispositivo e assim abastecer uma residência. Os inventores estão em todos os setores. No programa de merenda escolar na província do Uíge, consta entre os alimentos a bolacha de mandioca, uma criação de Jorge Manuel. Uma iniciativa praticamente que vem dos produtos do campo, onde nós não tínhamos um capital, e para desenvolver esse projeto só sem nenhum apoio é muito difícil. E com base à falta dos apoios, não temos financiamento, e isso tem nos dificultado para que nós consigamos expandir o projeto. Entretanto, Eunice Cativa e Luciano Canganjo, ambos engenheiros, lamentam a falta de apoio aos criadores e afirmam ser uma das razões que levam projetos brilhantes ficarem a meio do caminho. Eu acho que os jovens não estão muito preocupados ainda nessa parte de registrar. Acho que estão mais preocupados em como desenvolver, porque já há uma certa dificuldade só na parte de desenvolver os projetos. Por exemplo, na aquisição dos materiais, quanto à programação, tem uma pequena dificuldade. É preciso que se passe essas informações nas escolas, principalmente nas escolas técnicas, onde tem muitos jovens desenvolvedores de projetos. Depois de passar em uma edição de uma feira, premiam, dão um prêmio, um incentivo, mas acaba por ali. Apresentamos um projeto coletivo de semáforos móveis, que por sinal já funcionou no Ambo, acho que há 4 meses. O projeto foi premiado e quando chegamos lá no Ambo, a Aviação e Trânsito usou o projeto, mas até que o projeto morreu. Por outro lado, no Instituto Angolano da Propriedade Industrial, os pedidos para patentes de invenção são, na sua maioria, de requerentes não residentes no país. Razões de domínio financeiro está na base dessa situação, sinaliza Ana Paula Miguel, diretora do IAPI. As criações no domínio tecnológico implicam um maior financiamento. E, como sabe, estamos a viver numa fase não menos boa a nível econômico. Isso, efetivamente, também afeta os nossos inovadores, porque a pesquisa requer financiamento, requer recursos para se pesquisar, e os nossos inovadores têm muitas necessidades nesse quesito. Então, isso é uma forma de nós apoiarmos através da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Como Angola é Estado-membro, então é de todo nós aproveitarmos a oportunidade quando surgem projetos dessa natureza. Apenas 25 jovens deram entrada dos seus projetos na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Os professores da UILA vão abrir nos próximos dias um processo para impugnar o congresso do Simprof realizado a 17 de outubro aqui em Luanda. Estes professores, membros do sindicato, alegam que foram cometidas irregularidades no congresso, com destaque para suspensão e proibição de participação no evento dos antigos secretários provinciais do Simprof de Luanda, Quando Cubango e UILA. Os professores da província da UILA vão abrir nos próximos dias um processo para impugnar o congresso do Simprof realizado a 17 de outubro em Luanda. Para os filiados do sindicato na UILA, no evento foram cometidas muitas irregularidades, com realce para a suspensão e proibição da participação no conclave dos antigos secretários provinciais da organização de Luanda, Quando Cubango e UILA. Os passos que se seguem serão, vamos continuar com as manifestações, vamos continuar a nos manifestar e a impugnar esse congresso que aconteceu. O nosso ex-secretário provincial, João Francisco, e o secretário também de Luanda, o Laureano. E vemos que eles foram suspensos, mas podiam participar devidamente no congresso, e eles fizeram tudo por tudo para que o Simprof fosse reconhecido tanto no governo como a nível internacional. E percebemos nós que
a nível nacional querem se implementar uma ditadura interna e Simprof não é isso. Queremos mostrar essa solidariedade porque são professores que ontem deram as suas vidas em prol da classe dos professores. O professor João Francisco, antigo secretário do Simprof na Huila e um dos suspensos por 5 anos, considera justa a posição dos filiados. Eu acho que o filiado tem razão, porque há uma semana atrás é o comunicado da atual presidente que suspende-nos por 5 anos. Então, essa suspensão de 5 anos é que está a levar os colegas a agir em solidariedade aos suspensos. De acordo com João Francisco, os 3 antigos dirigentes da organização já deram entrada no Tribunal da Comarca de Luanda a 3 processos contra a direção do Simprof. Primeiro, nós fizemos a impugnação do despacho de suspensão junto à pessoa que exarou o despacho, que é o presidente do Simprof. Essa pessoa não responde, então impugnamos junto à sede do tribunal o ato de suspensão. Depois também fizemos uma outra impugnação para o ato da realização do Congresso. Então são 2 atos que nós fizemos. O terceiro é esse que eu disse, que é a queixa-crime. O antigo dirigente sindical aponta a intenção dos suspensos concorrerem à presidência nacional do Simprof como o motivo para a suspensão. O motivo tem a ver com a nossa intenção de nos candidatarmos ao órgão máximo do Simprof, que é a presidência da organização. O que eles fizeram é expulsar-nos para o presidente cessante abrir a pista para a sua candidata chegar ao Congresso com uma candidatura única, só isto. Linguistas, especialistas e professores de português estão reunidos em Luanda no Congresso Internacional de Língua Portuguesa com a intenção de debater a língua no espaço como dinâmica, identidade cultural, desenvolvimento e inovação, ao mesmo tempo que se trabalha para a ratificação do Acordo Ortográfico de 1990, que tem como objetivo a maior uniformidade da língua portuguesa, mas que Angola não assinou. O Congresso Internacional de Língua Portuguesa 2024 é destinado a uma ampla gama de profissionais acadêmicos do universo da língua portuguesa e literaturas de expressão portuguesa. Os objetivos são efetivamente refletir em torno da língua portuguesa, enquanto a nossa língua comum de utilização no dia a dia, da nossa vida pública e na vida escolar, mas também refletir e trazer inputs para que a gente possa ir melhorando as nossas práticas, quer de educação, quer da formação de professores da língua portuguesa. Em relação à ratificação da língua portuguesa, a ministra disse que ainda faltam muitos estudos no domínio da lexicografia, lexiologia e terminologia. Faltam mais estudos. Nós estamos a fazer trabalhos e, como eu disse há bocado, no domínio da lexicografia, da lexologia, da terminologia. Estamos a trabalhar com vocês mesmo, comunicação social. Há muitos membros da comunicação social que fizeram formação neste domínio para nós podermos então preparar os instrumentos necessários para nós podermos ratificar. O Congresso Internacional da Língua Portuguesa pretende ser um ponto de encontro para especialistas nacionais e internacionais, bem como para jovens investigadores. Decorreu na Universidade Católica de Angola e teve por base estudo na análise de corpos linguísticos, com enfoque no ensino da língua verbal. Que esta cátedra todos os anos produz ciência. Ciência, isto é, na análise da língua portuguesa nas suas múltiplas vertentes. E desta vez, como bem podes saber, a dinâmica da língua portuguesa é enquadrada naquilo que são os nossos contextos. Portanto, falar da língua portuguesa é um desafio a todos nós, tanto que se é colocado e nós estamos aqui justamente para aprender e juntos buscar formas para que a língua portuguesa cria consensos e também respeite as dinâmicas culturais e sociais que a língua em si deve produzir. Essa iniciativa pretende trazer mais benefícios à forma como se fala e se escreve nos países de língua oficial portuguesa.
O Comitê Nacional da JMPLA poderá ser alargado para 335 camaradas com a nova divisão político-administrativa. O assunto está em discussão na reunião extraordinária do Comitê dos Jovens do Partido dos Camaradas, no âmbito da realização do 9º Congresso Ordinário da JMPLA, que arranca já amanhã. O empenho individual de cada membro do Comitê Nacional da JMPLA tornou a organização mais forte, dinâmica e mais alinhada aos novos desafios, afirmou o secretário nacional da J, Crispiniano dos Santos, nessa que é a última reunião extraordinária do Comitê Nacional do Braço Juvenil do Partido dos Camaradas, antes do 8º Congresso Ordinário. O encontro foi presidido pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. Crispiniano dos Santos exortou aos jovens camaradas disciplina na execução das suas tarefas. Caros camaradas, a nossa organização é uma verdadeira escola de transformação política e social. Fruto disso é o compromisso que cada um de nós assumiu para estar hoje aqui na qualidade de membro do Comitê Nacional e desempenhar com zelo e dedicação a sua missão, fazendo com que o nosso partido continue cada vez mais forte, continue cada vez mais a realizar os anseios e as aspirações da população angolana. Com a nova divisão político-administrativa, o Comitê Nacional da JMPLA poderá ser alargado com acréscimo de mais 40 camaradas. O tema esteve em destaque na reunião. De forma muito sintética, analisarmos a lista final da composição do futuro Comitê Nacional, assim como ajustarmos a composição dos órgãos internos do nosso Congresso, elegendo a Comissão Eleitoral do Conclave. Um outro elemento não menos importante é o reajuste na composição numérica do Comitê Nacional, fruto da nova divisão político-administrativa. Vamos alargar o Comitê Nacional com mais 40 camaradas. Vamos fazer um total de 335 camaradas para o futuro Comitê Nacional. Camarada secretário-geral, parte desses elementos vamos entrar em detalhes quando tivermos a discutir o documento, para podermos clarificar este comitê sobre a necessidade do alargamento deste órgão. Participaram da reunião extraordinária, a última de Crispiniano dos Santos, na qualidade de secretário nacional do Braço Juvenil do MPLA, membros do secretário nacional da JMPLA. E vamos olhar para a atualidade internacional. Em Moçambique, o trânsito ficou bloqueado em Maputo no primeiro dia de novas manifestações convocadas no país pelo candidato vencido das eleições presidenciais. De forma pacífica, os automobilistas buzinaram durante 15 minutos. O barulho das buzinas tomou conta das ruas de Maputo, com o trânsito parado entre apitos e contestação aos resultados anunciados das eleições gerais de outubro. O momento foi a resposta de um apelo de 3 dias de luto do candidato presidencial Venâncio Mondlane. Esta nova fase de protestos levou centenas de pessoas às ruas da capital, vestidas de preto, ou a parar as viaturas no meio do trânsito durante 15 minutos. A ação de luto é pelas 50 vítimas mortais dos primeiros protestos. No dia de hoje, muitos carros, caminhões e viaturas de transporte público começavam a parar na rua, entre buzinadelas generalizadas. Muitos saíram de estabelecimentos comerciais e instituições públicas para se juntar ao passeio, vestidas de preto, alguns com cartazes ou a entoar cânticos de apoio a Venâncio Mondlane. Com o trânsito parado, alguns subiam aos tejadilhos das viaturas para elevar os protestos. Outros batiam tambores e panelas, com a polícia a assistir sem esboçar qualquer intervenção. Até porque, ao final de 15 minutos, a circulação começou progressivamente a retornar à normalidade, enquanto que os sons das buzinas e apitos permaneciam de fundo. Neste período de 3 dias, Venâncio Mondlane apelou igualmente à população para manter o protesto ruidoso de noite, nos próximos dias, a bater as panelas e outros instrumentos, mas sem marchas, cingindo-se apenas à porta de casa ou ao quarteirão, face aos infiltrados e aos vândalos nos protestos. Venâncio Mondlane contesta a atribuição da vitória a Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, com 70,67% dos votos, segundo resultados anunciados a 24 de outubro pela CNE e que ainda não foram validados pelo Conselho Constitucional.
Portugal encerrou a embaixada em Kiev, na Ucrânia, seguindo o exemplo dos Estados Unidos, Itália e Grécia, enquanto outras embaixadas, como da Alemanha, reduziram a sua atividade e outras se preparam também para fechar numa altura em que se teme um ataque aéreo sem precedentes à capital ucraniana por parte de Moscou. Esta decisão não foi bem aceita pelas autoridades ucranianas. Os Estados Unidos, que a todo momento asseguram que não vão deixar de apoiar a Ucrânia nesta luta contra a Rússia, foram os primeiros a encerrar a embaixada em Kiev, diante de uma ameaça de ataque massivo da Rússia contra a capital ucraniana. Diante da ameaça invocada pelos Estados Unidos, as autoridades norte-americanas aconselharam mesmo os seus cidadãos a estarem preparados para se deslocarem imediatamente para um abrigo em caso de alerta de bombardeamento. A representação diplomática norte-americana referiu que o alerta se aplicava a toda a Ucrânia. Além dos Estados Unidos, outros países igualmente anunciaram o fecho das suas embaixadas. Portugal, por exemplo, encerrou temporariamente a sua representação diplomática em Kiev, segundo o chefe da diplomacia portuguesa. Também a Grécia, Espanha e Itália adotaram a medida, que não foi encarada com bons olhos pelo governo ucraniano, que acusa a Rússia de uma operação de guerra psicológica. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia criticou o encerramento das embaixadas por receio do ataque de Moscovo, dizendo que a Rússia está a levar a cabo um ataque massivo de informação e psicológico contra a Ucrânia e apelou aos ocidentais para que não alimentem um clima de tensão no país. Numa nota, o Ministério afirma que a ameaça de ataques tem sido uma realidade diária para os ucranianos há mais de 1000 dias e que a ameaça dos bombardeamentos russos é tão relevante como nos outros 1000 dias anteriores. O Ministério reiterou que esperava que os aliados da Ucrânia reagissem hoje, como reagem desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. O clima em Kiev ficou tenso depois de as autoridades norte-americanas terem dado permissão à Ucrânia para usar mísseis de longo alcance de origem americana. Diante disto, a Rússia disse que tudo vai fazer para proteger o seu território de qualquer ameaça. E daqui a pouco vai seguir as matérias do desporto. O momento é para mais uma curta pausa. Volte connosco. Até já. O Futebol Clube do Porto tem um aval para a implementação de novos projetos desportivos em Angola. A informação foi avançada pelo presidente do clube, André Vilas Boas, depois da audiência com o ministro da Juventude e Desportos. O presidente do Futebol Clube do Porto está em Angola. Nesta quarta-feira foi recebido pelo ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, na sede do Ministério em Luanda. Depois do encontro, o líder dos Dragões, André Vilas Boas, afirmou que na audiência esteve em foco as grandes parcerias que o seu clube quer estabelecer com o nosso país. Temos um claro entendimento sobre esta criação das novas sinergias e parcerias que o Futebol Clube do Porto quer estabelecer com Angola e demonstrou toda a sua receptividade para o mesmo. Evidentemente, temos um compromisso com os esportistas de Angola, o Sr. Ministro tem um compromisso com o povo angolano. No entanto, tudo o que for a criação de condições para os jovens continuarem a praticar desporto é do interesse comum, é do interesse da sociedade e foi isso que ficou bem esclarecido aqui nesta audiência que o Sr. Ministro permitiu e que o Futebol Clube do Porto agradece. Vilas Boas pretende criar um grande intercâmbio com Angola, com o intuito de massificar também as modalidades em falta na sua agremiação desportiva, levando os jovens talentos do nosso país para Portugal. Claro está que o povo angolano continua a crescer do ponto de vista desportivo em várias modalidades, com novos talentos que vão surgindo, nomeadamente no basquetebol, no handebol feminino, que é uma modalidade que o Futebol Clube do Porto não tem na sua vertente feminina, mas que gostaria de implementar e também no hóquei em patins. Portanto, há aqui uma série de relações que podem ser constituídas, melhoradas. Nós temos um propósito de melhor servir e de nos aproximarmos do vosso povo angolano, principalmente os esportistas em Angola que tanto amam o Futebol Clube do Porto e vamos perseguir esse propósito com a implementação destas estratégias. Segundo Vilas Boas, o Minjude deu o aval para que os seus projetos sejam implementados em Angola. O português de 46 anos de idade tornou-se o 34º presidente da história do Futebol Clube do Porto, substituindo Pinto da Costa, que esteve no poder durante 42 anos.
A gestão dos bens públicos deve merecer atenção redobrada por parte do Estado, das empresas encarregues para tal. E essa visão é feita pelo engenheiro civil Celestino Lanzi, o convidado do Simão João para a rubrica Dúvidas e Certezas. É preciso que cada cidadão sinta-se pertence de tudo que existe no nosso território, olhando aqui principalmente na questão de pertença. O Estado deve proceder à inspeção periódica dos seus bens, designadamente para efeitos de manutenção e conservação. Em relação ao trabalho que está a ser feito agora, que é a construção do muro que veda a linha férrea face à utilização de vândalos que tem ocorrido, que é a retirada do lastro a nível da linha férrea, também é uma ação preventiva que calhou num bom momento, que serve como barreira para impedir que os intrusos entram tanto ao longo da linha férrea e criam problema, porque o fim último é permitir com que o comboio saia da linha, tanto da estação de Bungo até ao novo aeroporto internacional, Dr. Agostinho Neto, funcionando de forma normal. O patrimônio público deve ser gerido com transparência, responsabilidade e concorrência no âmbito dos procedimentos de aquisição. Para o engenheiro Celestino Lanzi, é fundamental que a questão da consciencialização deve ser primordial. Primeiro, nós temos que começar com a questão da consciencialização, porque nós estamos a avançar em um nível de construção das várias infraestruturas de diversas tipologias e modernas. Daí a necessidade, primeiro, partir da população, da questão de evitar a vandalização dos bens públicos, que é a retirada de alguns elementos que colocam em causa o funcionamento. Depois também vem, em parte, a questão da manutenção. É preciso que as várias entidades, quando nós construímos uma determinada infraestrutura, um determinado bem público, é preciso que logo no início também exista um programa de manutenção periódica. É preciso, sim, haver uma repartição em termos de responsabilidade da população, do bem uso, da consciencialização, de pertença a nível das autoridades administrativas locais. A existência de planos de manutenção com verbas e equipas de rotina que deverão, de forma periódica, fazer a vistoria para que nós tenhamos este bem que sofreu um investimento com uma vida longa em termos de durabilidade. Uma certeza é que agora está aprovado em sede do Parlamento a lei que criminaliza a vandalização dos bens públicos. A pena vai de 3 a 15 anos de prisão. É um facto, é uma certeza. Precisamos cada vez mais massificar esta informação, de que é preciso que a população tenha conhecimento desta lei que penaliza no caso de uma vandalização que realmente não é abonatório verificar um bem público que foi construído e que em curto espaço de tempo alguns cidadãos a título individual degradam e de forma se calhar até consciente fazem isto e que depois vem trazer problema a nível da administração local. E assim estamos a terminar a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas. O nosso regresso está marcado para daqui
há 7 dias. E é com dúvidas e certezas que nós encerramos este jornal de quarta-feira, mas temos sim a certeza de amanhã voltarmos. Obrigada pela sua atenção. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.